Nós vamos iniciar uma série de mensagens nova chamada Em Posse da Promessa. Você pode repetir comigo para aprender? Em Posse da Promessa. E por que não é em busca da promessa, pastor? Porque a promessa do Senhor já foi declarada sobre nós. O que falta para muitos de nós é nos posicionarmos nela. E muitas vezes caminhamos em Cristo como mero santo pedinte, ou quando não mendigos à beira do caminho. Por quê? Porque falta muitas vezes entender aquilo que o Senhor já liberou sobre nós. Quando o Senhor te alcançou, quando o Senhor tirou a mim e a você do lamaçal do pecado, aonde nós estávamos, e olha que aqui em Jaú tinha gente melhor do que nós, mas Ele escolheu você. Eu pensei que quando eu falasse isso, ia dar um pulo na sua cadeira. Vou falar de novo. Olha que tinha gente melhor em Jaú, mas quando o Senhor olhou, Ele escolheu você. Então nós precisamos entender que quando Ele fez essa escolha, não foi para mexer com as suas emoções. Ele não quer fazer de você uma marionete. Ele não quer dar para você meia bênção, meia porção, meio milagre. Não, tudo que o Senhor faz, Ele faz pleno, Ele faz perfeito, porque isso é o seu caráter. Agora o que falta para muitos de nós é posição, é estarmos fundamentados e firmados e andarmos como verdadeiros filhos, herdeiros e eleitos do Senhor. Essa nossa série de mensagens durante os domingos de setembro, ela vai estar baseada em um texto, para que você possa entender. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, anota aí, para você estudar em casa depois, que diz assim: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, tem em Cristo o seu sim, por isso, por meio dele, o amém, e é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ou seja, todas as promessas que Deus tem para mim, que Deus tem para você, já tem o aval da obra feita por Cristo na cruz do Calvário. Então nós precisamos ser participantes daquilo que o Senhor tem para nós. E a primeira promessa que Ele tem, nós falamos ela constantemente: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ministra o teu irmão e diga isso para ele: crê no Senhor e será salvo você e toda a sua casa. E hoje, o tema da nossa mensagem de hoje, a primeira mensagem da série é essa daqui: chamados para a promessa. Você pode olhar para pelo menos duas pessoas e dizer para ela: você foi chamado para a promessa. Você foi chamado para a promessa. Você foi chamado para quê? Para a promessa. Então é isso que nós vamos entender e compreender hoje aqui. Eu oro ao Senhor que ao término desse culto, quando você for para casa, algo extraordinário vai mudar em você. Você sabe que aonde eu estou aqui, eu estou num lugar privilegiado. Eu vejo você se movendo, eu vejo você conversando, eu vejo você respondendo mensagem, eu vejo você anotando. De vez em quando eu falo coisas aqui, eu vejo gente baixando a cabeça e escrevendo, sabe? Eu tenho por hábito, aonde vou, eu levo sempre um bloquinho de anotação, eu anoto tudo quando Deus fala, quando Deus aponta. Por quê? Porque eu preciso trazer isso como algo vivo em mim. Eu constantemente vejo Deus falando coisas aqui na igreja, e tem muita gente que gosta de a palavra profética. O que é uma palavra profética? Deus está anunciando que Ele está lá, no ponto de encontro, te esperando. Mas quem vai caminhar para chegar naquele lugar sou eu e você. Mas muitos de nós, se eu perguntar qual é a promessa de Deus na sua vida, você não sabe, você não trouxe a sua memória. Então no final do culto, a minha oração com você vai ser essa: Espírito Santo, traz à memória deste povo todas as suas promessas. Olha, o que nós estamos vivendo aqui, 7 de setembro, aconteceu lá em fevereiro. Eu estava numa mesa de pastores, e um pastor que estava coordenando aquela mesa disse assim: olha, quem gosta de igreja cheia, de igreja lotada, tudo entulhado, né? Fila para tudo, são pastores. As pessoas não gostam. E aí ele disse assim: e o que você está esperando, pastor, para abrir mais um culto na sua igreja? Quando ele falou isso, eu olhei para Márcia e disse assim: Márcia, essa é a palavra que eu precisava, esse é o apontamento. Deus está direcionando que é para nós prepararmos o terceiro culto da nossa igreja. Então, desde fevereiro, a gente está fazendo o quê? Andando, caminhando, fui preparando a nossa base, os nossos pastores, os nossos líderes, a nossa equipe. Para quê? Para que a gente pudesse olhar para a cidade de Jaú com um olhar de misericórdia. Você tem dúvida que esses 3 horários serão extraordinários e serão um sucesso? Eu não tenho. Você tem dúvida que daqui a pouco nós vamos abrir o quarto? Que hora, pastor? 5 da tarde, para aqueles que querem vir um pouquinho mais cedo, para depois sair comer uma pizza. Por quê, irmão? Porque Deus, quando direciona, quando Deus declara uma palavra, nós precisamos ruminar ela, em nome de Jesus. Se você havia perdido alguma promessa de vista, o Senhor trará à tona hoje, em nome de Jesus. E algumas coisas que você engavetou,
o Senhor vai abrir essa gaveta. E essa papelada vai sair de dentro dela. E aquilo que estava parado vai funcionar em nome de Jesus. E a promessa vai se cumprir em nome do Senhor. Por quê? Porque nele há o sim e nele há o amém. Você foi chamado para a promessa. E qual é a base para isso? Eu falo desse texto aqui constantemente. Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso. Efésios 1:3 diz assim, nessa versão mais contemporânea: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Olha para o teu irmão e olha para ele e fala assim: ó, o Senhor já tem te abençoado com toda a sorte de bênçãos. Olha para você agora e profetiza: Deus tem me abençoado com toda a sorte de bênçãos. O que você falou? Deus já tem me abençoado. Aqui cai por terra toda murmuração, toda reclamação nossa. Ai Deus não está me ajudando, Deus não está fazendo. Ei, saia daqui hoje certo. Tudo que você precisa para prosperar, Deus já te deu. Não, você não entendeu. Tudo que você precisa para prosperar, para crescer, para avançar, para ser curado, restaurado, para ter a sua família no Senhor, Deus já te deu. Ele não vai fazer, Ele já fez. As bênçãos são aonde? Aqui, ó, nas regiões celestiais. É necessário que a gente suba o nível, a gente saia do campo da terra, da limitação, das dificuldades, do laço do inimigo e suba na atmosfera, na plataforma que Deus tem para nós. Por quê, irmão? Porque eu coloquei algumas coisinhas para você aprender. A primeira delas é: Deus é um Deus de promessa. Bate no peito, olha para o céu e diga: o meu Deus é um Deus de promessa. E qual é a base? Números capítulo 23 verso 19 diz o que? Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não o faria? Irmão, isso aqui é apaixonante, porque muitas vezes a gente se decepciona com gente. Você pode dizer isso pro teu irmão de vez em quando? A gente se decepciona, a gente se frustra com gente. Por quê, irmão? Porque a gente acha que gente será a fonte de bênção. Não, as pessoas serão apenas o canal que Deus vai usar. E quando nós tiramos os olhos do Criador e botamos em pessoas, nos frustramos, nos decepcionamos. E até eu coloquei ali, ó, as promessas humanas muitas vezes falam. Quantas pessoas não se aproximaram de você e não disseram para você: conta comigo? E até usaram um linguajar, um palavreado atual agora: estamos juntos, até o céu. E cadê eles? Já viraram as costas, já sumiram. Essas pessoas podem gerar frustração para você, mas Deus não. Deus não mente. Cada promessa que Ele disse a seu respeito vai cumprir em nome de Jesus. Mas como é que você vai ver a promessa cumprida se você não sabe qual é? Se você já perdeu ela de vista. Eu disse aqui quinta-feira, eu vou dizer de novo: por 2 anos seguidos eu iniciava os cultos lá na Pereira de Toledo, subia na plataforma com um notebook debaixo do braço, chegava aqui no plataforma, pegava um cabinho, plugava e colocava louvores. Era louvor tocado no notebook, como se fosse coisa gravada, porque não tinha um músico na igreja. 2 anos. Deus estava querendo fazer o quê? Deus estava querendo me humilhar? De forma nenhuma. Deus estava querendo mostrar para mim aonde meu coração estava, nele ou na dificuldade. Porque eu tive motivos talvez para fechar a igreja, mas os meus olhos estavam firmados nele, sabendo que Ele é dono da promessa, e cada promessa que Ele disse vai cumprir em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga: saia daqui hoje fortalecido, encorajado, animado, porque as promessas vão se cumprir em nome de Jesus. Deus prometeu que a sua família vai estar nele, Ele vai cumprir. Deus prometeu que vai restaurar o seu matrimônio, Ele vai cumprir. Deus prometeu que vai transformar os seus filhos, Ele vai cumprir. Deus prometeu a você que vai dar para você um negócio próprio, Ele vai cumprir. O que falta muitas vezes é posição. Saia daqui hoje em posse da promessa. Arregala os olhos, faz uma cara de águia furiosa e diga para o teu irmão: saia daqui hoje, irmão, em posse da promessa. Eu vejo constantemente: ai, pastor, ore por mim, para Deus abrir uma porta. Aí no outro culto: pastor, ora para Deus abrir uma porta. Espera um pouquinho, a porta que você pediu no culto anterior, você já entrou nela? Não, é que eu não estou vendo. Entra na porta que você pediu. Esse é o problema dos crentes. Pede uma porta hoje, pede outra porta amanhã, pede outra porta depois. Você nunca entra no que você pediu. Ai meu Deus, como o culto muda de um para o outro, né? Mas venha cá, venha.
Vem na igreja, chegou na igreja, pastor, por favor, ore por mim. Não tem que ser, pastor, com imposição de mão que é mais forte. Oh, Deus poderoso, enche o vaso, transborda o vaso, sobrecarrega o vaso em nome de Jesus. Aí ele vai embora, aí daqui a pouquinho ele encontra no meio do caminho, vem cá, o profeta Pedro, o profeta das tesouras, venha. Aí ele encontrou o profeta das tesouras, vem, volta aqui. Aí ele encontrou o profeta Pedro, aí ele acabou de pedir oração pro pastor. Aí ele encontrou o profeta, profeta Pedro, como é que você está? Tô numa prova, meu irmão, você não pode orar, vai ter que ser com imposição de mão. Deixa o vaso, transborda o vaso, não sei o que. Ele vai embora. Aí está no meio do caminho, venha. Aí ele encontrou agora ele encontrou o vaso Rinaldi. O vaso do manto, enche o vaso, estou numa luta, ora por mim, põe a mão na minha cabeça. Enche. Espera um pouquinho. Qual oração que vai fazer efeito na sua vida? Porque você não creu em nenhuma. E se encontrar mais um ainda, e chegar em casa e tiver a live do Pix, vai fazer um Pix, vai ver se o profeta revela. Obrigado, vamos aplaudir nossos artistas aqui. O que falta para o crente moderno? Posição. O que falta para o crente moderno? Relacionamento. O que falta para o crente moderno? Intimidade. O que falta para o crente moderno? Conhecimento do Pai que tem. Diz que é crente cristão, mas não conhece a Escritura, não sabe o direito que é seu. Todas as promessas que foram ditas por Ele, tem nele o sim, nele o amém. Então vai cumprir, fica firme. Mas não aconteceu. Estou profundamente magoado porque Deus não me abençoou. Ei, irmão, fica firme. Se não acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Mas não, irmão, eu falei quinta-feira, ele não tem virtude. Mas se tiver alguma virtude no diabo é que ele não desiste. O diabo não desiste, irmão. Se ele não conseguiu atazanar o seu hoje, ele vai tentar amanhã. Se ele não conseguir amanhã, ele vai tentar terça. Se ele não conseguir terça, é quarta, é quinta, é sexta. Ele não desiste. E nós, irmão? Não deu certo. Me dê um telefone celular, por favor, me dê. Deixa eu ir, Facebook que tem, né? Estou desapontado. Vai expor o coração. Deus não está. Por isso que ninguém se converte com a sua palavra. Porque não vem em você firmeza e constância. Vem em você uma fragilidade, uma nuvem vazia, sem água, que é levada por qualquer coisa. É quando a gente se assenta na mesa, na roda de escarnecedores. A gente passa a ser cheio, contaminado com lixo e com sucata, e põe em prova aquilo que Deus liberou sobre nós. Receba sobre a sua vida todas as promessas que Ele tem a seu respeito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, receba a promessa sobre a sua vida. Alguém pode aplaudir Jesus para mudar esse ambiente? Olha lá. Por favor, pode mudar essa tela. Toda a Bíblia tem um fio condutor de promessa. Toda a Bíblia. Se a gente ler ela, a gente vai encontrar. Começa lá em Abraão, passa por Israel e termina em Cristo. E aí, se você olhar o cenário, você observar a história, você vai ver que Deus visita Abraão e fala para ele: vou te fazer de você uma grande nação. Vou te fazer de você uma descendência imensa. Aí ele olha para o cenário e fala assim: mas como que Ele vai fazer de mim uma grande nação, uma descendência imensa? Vai ter, se minha mulher é estéril. Então, por ele não ter paciência de se posicionar e tomar posse da promessa que o Senhor havia dito a ele, iria ser muito grande. Ele iria ser incontável como as estrelas do céu e como a areia da praia. Em vez de ele ficar firme nisso, num lapso dele e numa fragilidade da Sara, a Sara apresenta o Agar, diz: deita com ela, meu velho, porque o negócio não vai funcionar comigo. Então arruma um bebezinho com ele. Nasceu quem? Nasceu Ismael. Problema até hoje. Deus não podia negar-se a si mesmo, porque é caráter dele. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Gerou filho através de Abraão e Sara? Sim. E fez o quê? Cumpriu aquilo que prometeu. Eu quero que você entenda que cenários impossíveis são plataformas extraordinárias para Deus operar um milagre. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: cenários impossíveis são plataformas para Deus operar um milagre. O que você falou, pastor? Cenários impossíveis são plataformas para Deus operar um milagre. O médico já deu uma sentença, ele tem o laudo dele, mas nós temos o Senhor. Mas pastor, a porta está fechada, as coisas não estão fluindo. O mercado tem a sua forma de agir, mas Deus tem a sua forma de te abençoar.
Então, querido, nós precisamos aprender a nos posicionar. Guarda essa frase, fotografa isso para você nunca mais esquecer. O caráter de Deus é o selo que garante o cumprimento das suas promessas. Pode dizer isso comigo? O caráter de Deus é o selo. Ou seja, Ele não vai negar, Ele vai cumprir o que te prometeu, mas você precisa se posicionar. Olha para o irmão do seu lado, acorda ele, incomoda ele, porque você dormiu o dia todo hoje. Os irmãos da manhã veio mais animado que você, hein? Mas olha aqui, ó, fala para ele: você vai sair daqui hoje em posse da sua promessa. Segunda coisa que a gente aprende aqui hoje é essa daqui, ó. Nós somos chamados para uma vida abundante em Cristo. Sorri e diga: eu fui chamado para uma vida abundante. Você foi chamado para quê? Uma vida abundante. Irmão, entenda uma coisa: para de comparar a sua vida com a vida dos outros. Para um Deus vai dar 5, para outro Ele vai dar 3, para outro Ele vai dar 2, para outro Ele vai dar 1. Deus conhece a capacidade de cada um. Não adianta você querer um molho de chave se você só consegue administrar 2 chaves. Não adianta você querer 3 molhos de chave se você consegue administrar 1 molho de chave. Deus vai dar segundo a sua capacidade. Deus vai dar segundo aquilo que Ele deu a você. E aqui muita gente deixa de viver a plenitude de Deus. E qual é a base disso tudo? Um texto conhecido da nossa conversão. O João 10:10 diz o quê? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas aí em negrito está o quê? Jesus diz: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, o inimigo tem um papel. Ele precisa anular você, ele precisa empobrecer você, ele precisa fragilizar você. Mas o Senhor, Ele veio para dar vida, e uma vida abundante para mim e para você, uma vida satisfeita. E nós precisamos aprender a ser satisfeitos com aquilo que possuímos. Por exemplo, irmão, o ladrão avisa que vai roubar. Alguém já foi roubado? Sexta-feira o pastor Edinaldo passou lá no... Quinta-feira, passou lá no campus da juventude e me mandou uma foto. Pastor, deram pinote, roubaram a torneira aqui de lavar a calçada. Os nós foram lá, cortaram a nossa gradinha e cataram a torneira. Aí chamei um coligado aqui da igreja, falei: coligado, precisava dar uma arrumada lá na portinha para mim. Roubaram a nossa torneira. Ele falou assim: pode deixar. Mas antes de arrumar a portinha, ele foi lá na biqueira. Chegou lá na biqueira e falou: quero saber quem foi que roubou a torneira da igreja. Quero saber, tem torneira aqui para vender? Tem sim. Essa daqui, essa é a torneira da igreja? Não sei, é da igreja essa torneira. Você vai me dar essa torneira porque essa torneira é da igreja. E ele até mandou um vídeo para mim: pastor, a torneira que foi roubada está de volta. Estava na biqueira. Mas o Noia que pegou a torneira ligou para mim: ô pastor, mandou um zap para mim: ô pastorzão, como é que você está? Tudo bom? Eu estou passando lá na Rua Barbosa, 1908, estou pegando a torneira, vou pegar ela, vou roubar. Ladrão avisa, Satanás não avisa, irmão. Satanás, ele cria motivos para anular você. E nós precisamos aprender. Por favor, venha você. Você vai ser um homem de Deus, um homem temente ao Senhor. Isso, você vai ser um temente ao Senhor. E você vai ser um anjo bom. A Bíblia diz que... anjo bom. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor de quem os teme e os livra. Então o Marcelo da Esfirra o Marcelo, ele ama o Senhor, ele teme ao Senhor. Então porque ele teme ao Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa. Vai rodando, vai girando. Isso, sentido horário. Então porque ele teme ao Senhor, então o anjo precisa ficar ali. Mas a Bíblia diz que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. Venha, você vai ser Satanás agora. Venha. O anjo do Senhor está protegendo ele, porque o Marcelo ama o Senhor, porque o Marcelo obedece ao Senhor, porque o Marcelo crê no Senhor, porque o Marcelo vive as promessas do Senhor, porque o Marcelo sabe que Deus é uma fonte de abundância para ele. Então o anjo do Senhor, ele tem que ficar ali, ó, protegendo o Marcelo. É Bíblia, é palavra. Mas de repente o Marcelo deu uma desvirtuada, decepcionou com o irmão. Aí ele chegou na casa dele, ele ligou o dial dele, o rádio dele na missionária Anitta. Ou quando não, no missionário Pablo Vittar. Ou se não, ele foi lá na Expo para ver a missionária Ana Castela. Então, aí o anjo tem que fazer o quê? Parar. Aí, o Satanás que anda ao derredor, no sentido contrário, ele precisou parar, porque houve desobediência nele. É onde o diabo toca, é onde o diabo pode tocar na vida das pessoas.
Deus ama abençoar, Deus ama a minha obediência, a sua obediência. Então quem permite que Satanás toque, irmão, somos nós mesmos. Que hoje você escolha a vida abundante do Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir nossos artistas aqui? Levanta a mão aqui, ó. Sai gritando assim, ó. O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Aí fica, ai, porque Deus me ajuda. Ei, irmão, sai do laço do inimigo, obedece, se sujeita ao Senhor e vive de uma forma extraordinária nele. Resista o diabo e ele vai fugir de você, em nome de Jesus. E olha aqui que eu preparei aqui, ó, Cristo. Agora, isso, Cristo nos chamou Cristo não nos chamou para sobreviver, mas para viver plenamente. Abundância não se resume aos bens materiais que você tem. Meu Deus do céu, desperta tu que dormes. Abundância não é só os bens materiais que você tem. Não, abundância está ligado à plenitude espiritual, emocional, relacional. Lembra que a pastora Márcia disse do sal? Um equilíbrio. Quando o Senhor nos alcançou, Ele preencheu todas as áreas da nossa vida. Eu coloquei ali um exemplo de João 4, que a mulher samaritana, que tinha relacionamento com tantos outros homens, quando ela se encontra com Jesus num encontro particular, Jesus restaura a sorte dela. Jesus preenche todas as áreas da vida dela. Quando Jesus te encontrou, porque você foi alcançado pelo amor. Você pode dizer isso para o teu irmão? Você foi alcançado pela graça, você foi alcançado pelo amor. Quando Jesus te alcançou, é para que Ele pudesse completar todas as áreas da sua vida, para que você pudesse viver a plenitude do Senhor. Então grave essa informação aqui, ó. Vida abundante é viver além do necessário, é transbordar do que Cristo já conquistou. Então, em vez de você abrir sua boca agora para murmurar e falar que Deus não fez nada, você vai abrir sua boca para dizer: Ele já me deu vitória na cruz do Calvário. Eu ensinei os irmãos quinta-feira, quando você acordar amanhã numa nova semana, e vai ser uma semana extraordinária, por favor, profetiza, seja profeta e diga para o irmão: essa semana nova vai ser extraordinária. Fala para ele: você vai prosperar como nunca. O que você vai fazer? Prosperar como nunca. Então, eu quando olho para você, eu libero palavras assim, eu vejo você dormindo lá no berço esplêndido. Eu vejo a sua cama, eu estou vendo ela. Ela é bonita, ela é colonial, tem uns negócios assim bonitos. Tem um véu assim que cai em cima da cama. O ar-condicionado fica no 18, porque você tem ali umas mantas, né, que você ganhou, que são búlgaras. E o seu travesseiro tem plumagem de ganso. E a sua touquinha, você dorme assim, parece um pimpãozinho, aleluia. E aí do lado da sua cama tem uma pantufinha do Scooby. Ei, salsicha, tá lá a pantufinha para você sair de lá. Aí quando você acorda, você fala o quê? Obrigado, Deus, pela semana nova, porque será uma semana em que eu vencerei e triunfarei em nome de Jesus. É o que você fala, mas a partir de amanhã você vai acrescentar uma frase nova. Você vai dizer: Senhor, inclusive eu escolho agora levar os meus pensamentos cativo ao seu senhorio. Sabe por quê, irmão? Porque se você não consagrar os seus pensamentos ao Senhor, você se torna uma massa de manobra fácil nas artimanhas do inimigo. Consagre o Senhor os seus pensamentos. Você viu que antes de começar a pregar, nós não oramos isso? Senhor, nós levamos agora cativo os nossos pensamentos ao Senhor. Por quê? Senão você está aqui no culto e está pensando na musiquinha do Fantástico que vai ter na sua casa. Você desconecta. Essa semana, se você consagrar os seus pensamentos ao Senhor, será extraordinário, em nome de Jesus. Terceiro, estou quase acabando, fala aleluia. Tá bom, já vai acabar. A promessa é para quem crê e para quem obedece. Aproveita e fala isso por demais. A promessa é para quem crê e para quem obedece. Tem culto que você recebe uma palavra, tem momento que você faz um devocional em casa, Deus te dá um direcionamento, mas não crê. A primeira situação contrária já anula a sua fé e desobedece, teimoso, critica tudo, teima com tudo. Deus ama gente obediente. E olha o texto que nós vamos ler, Hebreus 4, verso 2. Grava esse texto para você não esquecer mais dele.
mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, não se misturando com a fé daqueles que a ouviram. As pessoas ouviram tanto, mas não fizeram nada. Por exemplo, quem está me ouvindo aqui, fala amém. E escutando, fala aleluia. Pois é, uma diferença muito grande em ouvir e escutar. Todos estão ouvindo, mas escutando é um processamento. É o que você vai fazer com o que você ouviu. Por isso que é necessário, a gente te ensina a escrever o que você ouve, para que você possa ruminar depois, para que você possa processar depois. Todas as grandes datas, as grandes marcas de Deus na minha vida estão escritas. Tudo que Deus faz em algumas datas específicas, eu coloco data. Eu aprendi isso olhando para a vida do Abraão, um homem que me ensinou a edificar altares. Todos os encontros que o Senhor tinha com ele, ele edificava um altar. Deus se manifestava com ele, ele edificava um altar. E o que são isso? Marcos, ponto de contato, onde Deus falou conosco. Que assim seja com você também, que você fique atento a tudo aquilo que o Senhor tem para você. O que esse versículo resume? É a mesma coisa. Quem tem mais de 40 anos aqui? Lembra de cheque? Lembra que tinha cheque? Então, é a mesma coisa que você ter um cheque assinado, mas você não vai descontar. Tem gente que vive assim, Deus. Tem a promessa, mas não se posiciona, não se aposta dela. Tem a promessa, mas não se sente digno dela. A minha maior dificuldade hoje como pastor desta igreja é mudar a sua mente, para que você se sinta digno de receber o que Deus tem para você. Eu disse quinta-feira para os irmãos, e vou falar para você que você não estava aqui. Quantas pessoas você conhece que diz assim: eu não vou naquela igreja chamada Ventos Avivamento porque é uma igreja de rico? Alguém já ouviu isso? Por que é uma igreja de rico? Em vez de nós olharmos e dizermos assim: uau, Deus é poderoso. Deus fechou uma casa de eventos para transformar aquele lugar numa casa de adoração ao Senhor. Irmão, você tem noção quanta gente se embebedou aqui dentro? Você já imaginou quantos casamentos não foram destruídos aqui dentro? De pessoas que ficaram aqui em festinhas, em coisas, e acabaram se relacionando com outras pessoas. E, irmão, nós achamos pino de cocaína no jardim aqui, quando a gente estava fazendo a faxina aqui. Pensa quanta coisa não aconteceu aqui. Durante 45 dias ininterruptos, nós deixamos um som ligado aqui dentro 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque esse lugar aqui já foi para Satanás, mas agora é uma casa de entronização do Senhor. Então, para nós é nos sentirmos dignos daquilo que Deus deu para nós. Então, amados, saia daqui sabendo que você é digno de receber todas as promessas que Deus tem para você, em nome de Jesus. Toca no teu irmão e diga para ele: receba o melhor que Deus tem para você, em nome de Jesus. A promessa não falha, mas muitos não a experimentam por falta de fé e obediência. Lembra? Deus chama os 12 maiorais, os 12 cabeças de tribo, e diz para eles o que? Vai lá, espia a terra. Entra na terra de vocês. Josué e Caleb vai com outros 10. Entram lá, Josué e Caleb traz fruto. Eles olham, olha o negócio como é tremendo. A terra é boa. Os outros 10, cabeça de gafanhoto, não se sentiram dignos daquilo. Não foram capazes de acessar aquilo que o Senhor tinha para eles. Então, em nome de Jesus, eu oro por você, sobre sua vida, sobre sua casa, que você acesse todas as promessas que o Senhor tem para você, e você se sujeite ao Senhor em tudo e em todas as coisas. Toca no irmão e diga para ele: obedeça, creia e acesse todas as promessas que o Pai tem para você. Guarda isso, fotografa isso para você não esquecer nunca mais. Olha só essa informação que eu separei para você. A promessa é de Deus, mas a posse é de quem crê e obedece. Você lembra que o Senhor disse: vocês vão sair daqui e vão para uma terra que emana leite e mel. Caminhem. Quem saiu para a caminhada no deserto? O povo. Quem proveu calçado e vestimenta? Deus. Quem proveu água? Deus. Quem que viu o mar vermelho abrir e atravessaram? O povo. Quem duvidou no meio do caminho? O povo. Quem que não entrou na terra? Os de 18 anos para cima. Por quê? Porque não obedeceram e não creram. Quem retarda a promessa de Deus em nós não é o diabo, somos nós mesmos. Diga para o irmão do seu lado: não é o diabo que retarda a promessa, é nós mesmos que retardamos a promessa. Por quê? Porque nos falta posicionamento. E por último, se você levar isso aqui para casa, é o suficiente. Quarto que nós aprendemos hoje aqui: hoje Deus nos chama para tomar posse do que já é, ou melhor, já foi conquistado na cruz. Diga isso: eu vou sair daqui tomando posse do que já foi
conquistado na cruz. Por favor, renove sua mente agora. Olha o texto, olha a base bíblica, Efésios 1:11. Você lembra que você leu Efésios 1:3? Porque o Senhor tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Lembra disso? Pois é, olha agora no verso 11. Nele eu digo, no qual fomos também feitos herança. Bate no peito e diga assim: o Senhor me deu herança. Por isso que ele diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Jesus. Ou seja, as promessas já são nossas. Deus não vai fazer, Ele já fez. Deus não vai dar, Ele já deu. O que falta para nós é posição. O texto continua: predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus tem vontades acerca de você. Você pode dizer para o teu irmão para participar do culto? Diga: Deus tem vontades acerca de você. Você já percebeu que tem coisa que você quer fazer, Ele não deixa? Você percebeu que tem coisa que você fala: eu vou fazer isso aqui, e Ele não deixa, Ele põe empecilho. Por quê? Para você não quebrar sua cara. E já aconteceu de você ter orado ao Senhor e o Senhor ter dito para você: olha, eu vou dar para você sabedoria e ciência. Você vai criar agora uma televisão em que você vai poder entrar dentro da televisão e você vai conversar com o personagem. Só tomar um exemplo. Mas você já pensou que coisa louca que seria? Poder entrar dentro da televisão aí o Senhor dá essa palavra para você. O que você faz? Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus falou comigo. Deus disse que vai me dar sabedoria e ciência para eu criar uma televisão que nós vamos entrar dentro dela. Você não quer ser meu sócio? O que tem de crente transferindo para os outros o que Deus deu para ele, o que tem de crente abrindo mão daquilo que Deus confiou a ele, terceirizando para os outros. Se Deus quisesse dar alguma coisa para alguém, chamava ela e dava para ela, não para você. Esse é o nosso problema, irmão. A gente quer fazer pessoas participantes daquilo que Deus não quer. E muitas vezes não acessamos aquilo que é nosso, porque nos falta ousadia para isso, e nos sentimos detentores disso, da herança que o Senhor tem para nós. Olha o que diz o próxima tela, por favor, nesse texto que eu coloquei aqui. Muitas vezes vivemos como herdeiros que ainda esperam o testamento ser liberado. Aí, por exemplo, vem cá, você vai ser, vem dois irmãos, vem os dois irmãos, isso, dois irmãos, vem aqui. Lembra da história do filho pródigo? Quando a gente lê a historinha do filho pródigo, a gente vê lá dois irmãos. Então eles não tem nome na Bíblia, mas aqui ele vai ter bênção e misericórdia. Bênção fica aqui. O misericórdia, ele botou na cabeça: não preciso de um pai. Você está com uma cara de pai hoje. Vem aqui com essa roupinha social, venha, sobe aqui. Você mesmo, sobe. Você vai ser o pai, isso, venha cá. Aqui. A bênção, você é a bênção? Tá, isso é misericórdia. Você é o pai. Aí o misericórdia falou: não está muito legal essa vida aqui não. Chegou lá no pai e falou: pai, o negócio é o seguinte, me dá meu dinheiro aí, me dá minha herança, vou curtir minha vida, vou procurar a mulherada, vou tomar todas e eu vou embora. Aí o pai pegou e falou: tá bom, já que você quer, toma a sua herança. Catou a sua herança, catou suas coisas, foi-se embora, foi curtir a vida, foi gastar dinheiro, foi se enrolar com a mulherada, foi gastar com cachaça, com droga, até que tudo se acabou e ele começou a comer comida de porco. Aí falou: Senhor, pequei contra ti, pequei contra os céus. Vou voltar para casa do meu pai. Aí chegou, estava voltando para casa do pai. De longe o pai avistou o filho e recebe o filho de que jeito? De braços abertos. Aí manda dar uma lavada, tirar aquela sujeira, aquele fedor de porco. Aí bota uma roupa nova nele, bota um anel novo, chama toda a vizinhança e fala: churrasquinho por minha conta, porque aquele que estava perdido se voltou, está em casa de novo. Aí todo mundo ficou feliz. Aí botam aquele churrascão e aí entra na casa o rebeldezinho. Aí ele não fica feliz com todo mundo comendo churrasco. Tinha carneiro, tinha porquinho, tinha franguinho, tinha tudo na grelha lá. Aí ele chega lá diante do pai, bota a mão na cintura, faz aquela cara de bravo assim, fica, pezinho, isso. Não, tá meio feio assim. Isso, que nem o Chaves, vai assim, bota a mão na cintura, requerendo, fica aqui, mão na cintura. Aí fica falando assim pro pai: onde já se viu, pai?
Aí esse perdido foi, pegou toda a herança dele, pegou toda a riqueza que era do sua, que o Senhor deu para ele, foi lá, consumiu tudo. E agora você chega, põe roupa nova, põe anel nele, você faz uma festa, chama todo mundo, e eu, pai? Aí o pai olhou para ele e disse assim: filho, tudo isso aqui sempre foi seu, mas você nunca se posicionou como filho. Quando a gente olha para a parábola, a gente sempre olha para aquele que foi gastar tudo, mas o problema não foi quem foi, ele se arrependeu. Mas e esse? E a bênção que ficou em casa e não se comportou como filho? Quantas vezes tu também não é assim? Você chega na igreja e fica olhando: olha, o irmão chegou, olha como ele está sendo abençoado. Eu vou dar um exemplo de novo. Chegou ontem, já está com um radinho na cabeça. Ei, irmão, não é privilégios. Deus não tem filhos preferidos, Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filhos dedicados. Quem é pai aqui? Quem tem mais que um filho? Você não ama os 2, 3, os 4, os 5, os 25? Você não ama todos? Cada um tem um amor seu, cada um tem um pedaço seu, cada um tem um jeitão. Um é mais bruto, um é mais manso, um é mais gentil, o outro é mais estúpido, mas você ama eles todos. Então cada um tem uma parte, cada um tem um pedaço nosso, cada um tem um pedaço de Deus. O problema é que muitas vezes nós não nos posicionamos como filhos. A partir de hoje, sai daqui não chamando mais Deus de Deus, mas saia daqui chamando-o de Pai. Ele é o seu Pai e já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Vamos aplaudir nossos artistas aqui de novo. A promessa não é apenas uma esperança futura, é uma herança presente em Cristo Jesus. E por último, para a gente ir embora comer esfirra. Olha, irmão, que calor que está aqui em cima. Eu não falei para você que isso aqui parece uma granja, essa luz aqui. Aí você fala: ah, ar-condicionado gelado. Você imaginou se não tivesse gelado, já estava pingando aqui em cima. E hoje de manhã foi igualzinho. Mas olha aqui, ó, grave essa informação, principalmente você que tem negócio próprio. Olha aqui, ó, nós não fomos chamados para sobreviver. Você pode dizer isso: eu não fui chamado para sobreviver. Você já encontrou crente na rua e você foi falar com ele: como é que você está, irmão? Sobrevivendo, né? Com essa política louca, com essa economia desse jeito, com essas guerras para lá e para cá. Você já entendeu o que a gente fala? O Senhor não te alcançou para você sobreviver, Ele te alcançou para você viver, para você ter vida abundante, para você viver na plenitude dEle. Então nós não fomos chamados para sobreviver, mas para viver em plenitude da promessa em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele te fez mais do que vencedor, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: Ele te fez mais do que vencedor, em nome de Jesus. Fique em pé para a gente orar. Olha que bênção, irmão. Hoje de manhã foi uma luta para mim, porque o culto das 8 precisava acabar às 8. Sabe que hora acabou? Precisava acabar às 10. Sabe que hora acabou? 2 para as 10. Oh, glória. Tá certo que o outro acabou meio-dia e 40. Mas, ó, falta 2 minutos para as 9. Estou no horário, glória a Deus. Nós vamos orar agora. Põe a mão no seu coração. O que nós vamos orar? Eu já contei para você que nós vamos orar. Nós vamos orar hoje para o Senhor trazer à sua memória todas as promessas. Talvez você anda meio desmotivado, sem perspectiva e sem ânimo. Talvez você está fazendo dos seus encontros de culto com o Senhor apenas um cumprimento religioso. Perdeu expectativa. As promessas do Senhor são vivas, são reais. E as promessas são para ser cumpridas, para ser vividas por mim e por você. Põe a mão aí, vamos orar. Pai, obrigado por nos levar, para nos impulsionar ao encontro daquilo que o Senhor já liberou sobre nós. Senhor, obrigado porque muitas vezes o confronto nos desperta e nos faz entender, ó Pai, a nossa real identidade. Nessa noite, Pai, leva esses homens e mulheres, leva, Senhor, esta igreja a viver um novo nível de intimidade, de profundidade, de relacionamento com o Senhor. Pai, nós queremos sair às margens da beira do caminho, como mendigos espirituais, como santos
santos pedintes e queremos agir como filhos, detentores da herança e da promessa que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, que essa igreja, Pai, seja relevante, que essa igreja, Pai, seja sal da terra, luz do mundo nesta cidade, que através desta igreja o Senhor cumpra os teus anseios e os teus propósitos, e esses homens, juntamente com suas famílias, acessem, Pai, lugares extraordinários, preparados pelo Senhor, para viverem intensamente a tua promessa. Espírito Santo, meu amigo, em nome de Jesus, ministra homem a homem, mulher a mulher, jovem a jovem, adolescente a adolescente, ministra cada um deles agora, traz a memória, gera no espírito deles todas as promessas que o Senhor tem declarado sobre eles, porque nelas há o seu sim, porque nelas há o seu amém, e que eles possam sair daqui hoje com ousadia para viver, para estabelecer e para andarem, Senhor, segundo os teus anseios. E nós encerramos, ó Pai, essa celebração fazendo o que nós mais amamos fazer, que é cantar e adorar o seu nome, reconhecer a sua bondade. Por isso nós declaramos, por isso nós celebramos, e nós dizemos ao nosso Rei, assim, ó.